Boa noite, pessoal. Na verdade, foi-me dada a incumbência de falar sobre esse livro aqui, Jesus e Kardec. Só que ele é um livro tão rico e tem tantas informações que eu escolhi apenas um capítulo que dá para a gente conversar um pouco sobre espiritismo e um pouco da psicologia transpessoal, já que é a nossa área de atuação. Então, a gente escolheu apenas um capítulo e é apenas o primeiro capítulo a ser trabalhado em forma de palestra desse livro. É um livro que cada um, quem puder ler, vai ser enriquecido infinitamente mais, né? A gente escolheu esse capítulo primeiro por conta da questão das parábolas. A primeira vez que me foi solicitado que fizesse uma palestra aqui para o Centro Espírita foi sobre uma parábola. E desde então elas têm me chamado muita atenção. Nesse livro, ele trata sobre aquela parábola que nós costumeiramente conhecemos como a parábola do filho pródigo. Só que o autor, o Alírio Cerqueira Filho, ele chama a atenção de que, na verdade, nessa palavra não existe só o filho pródigo, existe o filho mais velho. E talvez o filho mais velho, pelo menos na noite de hoje, nós vamos enfocar um pouco do comportamento desse filho mais velho. Porque o filho pródigo, ele toma a atenção da parábola em si. Mas as ações do filho mais velho, quando o filho pródigo retorna à casa do pai, dá para nós fazermos uma análise da nossa consciência. O que nós temos, tanto do filho pródigo como do filho mais velho, né? Então a gente vai começar lendo a parábola. Pode passar, Caio. Embaixo. Essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Então ele começa assim. E disse... Eu vou lendo no livro, aí tu vai passando, viu, Cátia? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. É uma das parábolas que eu acho que ela traz tanto significado quanto as leituras que a gente pode fazer dela. Jesus, na sua época, ele dava suas mensagens por meio de parábolas. Assim, todo mundo ouvia, cada um tirava sua conclusão, sem interferência de nenhum outro, diferentemente dos ensinamentos dos fariseus, que eles liam as escrituras e diziam exatamente o que cada um tinha que pensar. Então, Jesus, ele dava a cada um, ele prezava, assim como Deus faz conosco, ele prezava a cada um, que cada um tivesse o seu livre-arbítrio, a sua livre consciência para pensar da melhor maneira possível. Então, digamos, ele contava essas histórias, as histórias eram cercadas de muita significação. Havia cada personagem, cada situação, cada mensagem que a parábola traz, ela não traz só aquilo, ela traz um ensinamento além. E ele usava das palavras justamente porque o povo de Israel, que infelizmente ainda continua sendo um povo muito rude, por assim dizer, de entendimento, era um povo que, se ele chegasse trazendo toda a mensagem já de cara, primeiro que já não ia aceitar a mensagem de cara, né? Então, elas eram dadas aos pouquinhos. Assim como as mensagens chegaram até nós, assim como as escrituras foram feitas e chegaram até as nossas mãos. Elas vieram aos poucos. Então, as mensagens, principalmente a das parábolas, com o advento do Espiritismo e a revelação dos Espíritos, nós tivemos uma compreensão ainda maior. Não que estivesse errada a maneira de pensar antes, de maneira nenhuma. Era apenas faltava alguma coisa que não era, que até então os ensinamentos não estavam completos. Então, nós trouxemos uma nova visão e essa visão que nós vamos trazer hoje aqui nessa palestra. Nós vamos fazer uma análise sob o ponto de vista da psicologia transpessoal. A psicologia é uma ciência que ela enfoca basicamente a alma da pessoa. Psicologia quer dizer o estudo da alma. A psique, que em grego quer dizer alma. Então, todo entendimento, todo comportamento, toda a vida mental, por assim dizer, todos os mecanismos psíquicos são estudados pela psicologia. Aí, durante todos os anos de desenvolvimento dessa ciência, nós tivemos os mais variados possíveis objetos de estudo. Então, dependendo da abordagem, dependendo da maneira ou do teórico a que cada um se baseia, então nós vamos ter psicólogos que estudam o comportamento, psicólogos que estudam as emoções, psicólogos que estudam as configurações, tanto na família como mentalmente, enfim, é todo o funcionamento psíquico. Então, a psicologia transpessoal é um tipo de psicologia que ela une tanto a vida material nossa, no nosso mundo de provas e expiação, mas leva em consideração principalmente também a vida espiritual. Na verdade, é uma vida cósmica, usando os termos da própria psicologia transpessoal. Dentro do aporte teórico da psicologia transpessoal, nós temos diversas ramificações. Para essa parábola, nós vamos pegar as instâncias da psique humana. Para a psicologia transpessoal, existe o ego, que é muito parecido com o ego para a psicanálise, que é aquela parte da nossa consciência, ou parte
do que pode se ficar consciente na nossa consciência, na nossa mente. Então, é como nós conscientemente agimos no mundo. A psicologia transpessoal, ela adiciona um outro conceito. Além do ego, nós temos o self. Só que nós vamos fazer a leitura hoje aqui, numa leitura mais voltada para a visão espírita, certo? Nós não vamos usar os termos científicos da psicologia transpessoal. Como ela dá essa possibilidade, então nós vamos puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, para a base do espiritismo, né? Então, as estruturas do nosso psiquismo, nós temos o ego, o self, temos outros além, mas nós vamos tratar basicamente dos dois. O self, que é comumente chamado como o eu profundo, o eu superior, o eu essencial, o eu causal, diz respeito à nossa própria individualidade. Aquilo que eu sou realmente, aquilo que eu tenho possibilidade de conhecer de mim, mas que ainda pode ser que eu ainda não tenha muita consciência disso. É considerado o centro da consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. Ou seja, todos aqueles sentimentos que nós tanto falamos aqui, quando a gente diz eleve o seu pensamento, é para nós pensarmos em belas imagens, na natureza, a gente cultivar vários sentimentos, os sentimentos bons. Esses sentimentos, eles estão dentro do self, que são a bondade, a fraternidade, a solidariedade, ética, compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, que todos podem ser resumidos com o sentimento do amor, que o amor abarca toda essa gama de sentimentos, né? O self, na nossa consciência, nós somos seres imperfeitos, né? Então, nós temos uma tendência tanto para o lado do bem como para o lado do mal. Não que nós estejamos fadados a ser maus ou ser... Na verdade, a gente progride para ser bom, né? Enquanto não há bondade, é porque ali a maldade, na verdade, é a ausência de bondade. A maldade em si, ela não existe. Onde não há a bondade, aí ali tem a maldade, né? Assim como o calor. Onde não há o calor, lá está o frio. Da mesma maneira, nós temos aqui no self. O self é a nossa parte luminosa. Então, onde há luz na nossa consciência é no self. Onde não há luz, vai ser no ego. Então, é o lado luminoso, o lado amoroso, o lado bom e belo. São as nossas qualidades. A maneira de como nós lidamos harmonicamente com o universo. No self, nós temos todas as nossas potencialidades latentes. Pela teoria, pelo espiritismo, o que é que nós sabemos? Que nós temos várias encarnações e que durante essas encarnações nós nos aprimoramos. E nós passamos todas as coisas que nós aprendemos numa encarnação, nós levamos os germes, por assim dizer, para a próxima encarnação. Então, se eu tenho uma facilidade muito grande em aprender uma nova língua, quer dizer que, provavelmente quer dizer que nós tenhamos contato com essas outras línguas na vida anterior, né? Então, essas potencialidades que nós trazemos, elas estão no nosso psiquismo. A gente não está falando ainda na questão espírita, na questão do perispírito, espírito, nem o corpo físico, não. Nós estamos falando na questão do psiquismo como um todo. Então, dentro do psiquismo, a coisa que está latente dentro de nós, os nossos dons, por assim dizer, eles ficam no self. Se eles forem despertados, se eles forem incentivados, se eles forem trabalhados, aqueles dons nós passamos a agir, nós passamos a trabalhar com eles com a maior facilidade. É também considerado o campo de energia eletromagnética, que por ser um campo eletromagnético, ele pode ser inibido com outro tipo de energia, uma energia contrária, ou ele pode ser expandido, que é o que nós fazemos aqui toda sexta-feira.
nós vemos aqui para expandir o nosso campo de energia eletromagnética. Quando nós tomamos um passo, quando nós estamos concentrados nas orações, nós estamos expandindo esse centro de energia. Que cada um de nós é um centro de energia. O nosso conjunto aqui é que forma, digamos, a egrégora aqui do centro. Que aí aqui, que é a partir dessa egrégora do centro é que os trabalhadores vêm, quem está necessitado de um auxílio vem. Mas na próxima, vamos falar do ego agora. O self, espiritamente falando, nós podemos chamar isso do nosso espírito. É a parte luminosa do nosso espírito. No Livro dos Espíritos, quando na questão 88 se pergunta o que é o espírito? Como é que eu posso saber o que é o espírito? Assim, uma definição na nossa linguagem humana, imperfeita. Então os espíritos responderam. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Nós sempre repetimos que nós somos espíritos, filhos de Deus, nós temos aquela centelha divina. É justamente disso que se trata, o nosso self. Somos nós, propriamente dito, né? Para o ego agora. É o seguinte, cara. Você voltou. Isso, o ego. Como o self é o ego maior, é o nosso ser essencial, o ego vai ser o nosso eu menor, nosso eu inferior. É algo que já vai estar mais ligado à nossa materialidade, por assim dizer. Então, é no ego que nós temos todas essas camadas de ignorância, de desconhecimento do nosso ser essencial. O ser essencial é o self, né? Onde ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. Aquela centelha divina, aquela centelha etérea que há pouco nós falávamos. O ego, então nós temos aqui no centro o self, em volta do centro nós temos o ego. E o ego ele se divide em duas partes, porque ele precisa ser dividido nessas duas partes para poder ele agir ao que ele se propõe, por assim dizer. O ego, ele tem uma camada mais interior, que nós chamamos na psicologia transpessoal de negatividades do ego, que é aquela coisa que nós não aceitamos na gente nem em ninguém, sabe? Aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos de destruição, aquelas coisas que nós não queremos desejar para ninguém, mas às vezes a gente deseja. Pois é, fica bem aqui nas negatividades do ego. E as máscaras do ego, porque imagina se a gente tivesse cara a cara com todos os nossos defeitos o tempo todo, mas o tempo todo mesmo. Se a gente visse tudo, exatamente tudo, a gente não ia aguentar, a gente ia surtar, porque nós, por sermos seres imperfeitos, nós temos muito mais defeitos do que qualidades, infelizmente. À medida que a gente vai evoluindo, aí os defeitos eles vão sendo podados e vão sendo aperfeiçoadas as nossas qualidades. Então, o ego ele mascara esses defeitos. Então, nós temos uma camada, recapitulando. Interiormente, nós temos o self. Uma primeira camada, nós temos as negatividades do ego. Uma segunda camada, que é mais externa, as máscaras do ego. Se nós pudermos fazer uma analogia, eu acho que é bem pertinente, poderíamos dizer o seguinte: o self é o nosso espírito, a negatividade do ego seria o nosso perispírito e as máscaras do ego, o nosso corpo físico. Mas isso é uma coisa alegórica, viu? Não estou dizendo que o Espiritismo diz exatamente isso. Didaticamente falando, né? Pode passar. As negatividades do ego é onde nós registramos todos aqueles sentimentos ruins, que é a ausência do valor essencial que nós temos. Eu disse anteriormente que assim como o calor, onde não há calor há frio, onde não há o bem é porque ali reina o mal, né? É porque não há o bem. O mal, na verdade, não existiria.
A mesma coisa é assim, como não existe aquelas qualidades, porque todas estão no self, então o ego fica com é uma ausência de qualidades, por assim dizer. Então, lá no ego é onde ficam as energias do desamor. A gente vai usar essas palavras, esses neologismos. Energias contrárias ao amor, que é o ódio, orgulho, egoísmo, revolta, mágoa, inveja, ressentimento, angústia, depressão. Aquilo tudo que a gente não quer na gente. Então, tá lá na negatividade do ego. E essas coisas, esses sentimentos, essas energias das negatividades do ego, elas são processos de não valor. Ou seja, porque o valor, as minhas qualidades, aquilo que é de melhor em mim está no self, então aquilo é o que vai permanecer na próxima encarnação. Aquilo é que serão os meus dons que eu vou levar para a próxima encarnação. Aquilo que está sendo podado, e porque está sendo podado, aquilo vai deixar um dia de não vai mais existir. Isso vai ser transitório. Porque à medida que nós evoluímos na nossa escala evolutiva, aquelas nossas imperfeições nós vamos deixando para trás. Então aquilo é transitório. Se nós seguirmos a nossa jornada adiante, aquilo vai ficar para trás, né? Só que o ego, como eu havia dito antes, a gente não conseguiria viver cara a cara o tempo todo com todas as nosso lado ruim, então a gente mascara aquilo dali. A gente mascara e meio que maquia aquele defeito, aquela dificuldade que nós temos em lidar com algumas características nossas, a gente então cria isso daqui, a gente disfarça por meio de instrumentos de defesa e fuga. Lembra que nas negatividades do ego, as energias era de desamor, era o que era contrário ao amor. Nas máscaras do ego já é uma energia de pseudo-amor. Ela não é o amor, mas ela parece com o amor. Aí, vamos dar alguns exemplos bem práticos. Aquela pessoa que é extremamente eufórica, que está sempre de bem com a vida, que está sempre para cima. A gente sabe que aquilo é uma coisa transitória, mas não tem pessoas que a gente toda vez encontra, ela sempre ela sempre está com uma fachada de felicidade. Algumas vezes aquilo é só a fachada. Então, é algo que parece ser bom, mas que é uma máscara. A autopiedade, sabe aquela pessoa que se faz de coitado? Porque acha que tem todos os sofrimentos do mundo. A maioria dos sofrimentos está com ela. Por exemplo, eu estou aqui me lastimando, porque eu é o que a pessoa que sofre mais do mundo, só eu que tenho defeito e tal. Não é outra máscara. O perfeccionismo, sabe aquela pessoa que quer tudo direito, tudo que não pode, se fizer uma coisa que destoa um pouco e pronto, ali é o fim. O martírio, sabe aquela pessoa que sempre toma as dores para si, provavelmente não vai aguentar, porque as dores não é dela, toma as dores para si, não aguenta e depois sai falando. Aquela pessoa que você faz um favor para você, às vezes você não está querendo, às vezes você não está necessitando daquele favor, mas a pessoa faz, aí depois ainda fica alegando. Ah, mas eu fiz isso, e não reconhece. Aí não são apenas máscaras. É algo que parece ser bom, mas na verdade é só uma máscara do que não presta, né? Esses sentimentos mascarados são para encobrir os sentimentos oriundos do desamor. Então, por isso que os dois estão no ego. O que não for qualidade, o que não tiver no self é porque está no ego. Essas máscaras, aí está o grande perigo, que é um perigo que isso profissionalmente falando, a gente encontra nas clínicas, e a grande dificuldade é isso, porque as pessoas, elas criam essas máscaras, elas passam a acreditar piamente que elas são daquele jeito e ela não consegue nem entrar em contato consigo mesmo. Então, uma pessoa que não consegue ver os seus defeitos, provavelmente ela só vai ver os defeitos dos outros, né? Ela não consegue ver os seus. Então, para você fazer o caminho inverso é muito difícil.
É muito difícil. E é onde nós vamos pegar justamente a questão do irmão mais velho. Quando o filho pródigo chega. Pode passar. Aí nós vamos, assim, por etapas, né? Já porque é uma parábola longa, então a gente dividiu por versículos. No primeiro versículo, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Nós vamos pegar, por analogia, o seguinte. Quando no livro estiver falando assim, o homem, nós estamos direcionando os nossos pensamentos que a esse homem seria Deus. E os filhos somos nós, os filhos de Deus, né? Nós, todos irmãos, na nossa fraternidade universal, né? Então, a casa do Pai vai ser a essência divina, a casa onde moravam os 2 filhos, aí o mais novo pediu para sair. Então, ali seria a nossa essência, a essência divina que reside em nós, aquela fagulha, aquela centelha divina que Deus nos criou, né? Então, nós temos o filho mais novo, que primeiramente é ligado aos prazeres efêmeros, aos prazeres da carne. Então, ele pega a fortuna do pai dele e gasta todinho. Gasta com tudo, gasta com bebida, com mulheres, com farra, com jogo, com tudo. Aí gasta tudo. E o filho mais velho que vai representar exatamente essas máscaras do ego. Essa pessoa que, quando o irmão volta, e volta da pior maneira possível, porque ele voltou passando fome, e aí ele ainda acha estranho porque é que o pai está feliz do retorno dele, né? A próxima. Seguindo a parábola. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A fazenda seria essa representação do que Deus nos proporciona, né? Representação dos bens de Deus que Deus nos dá. A cada reencarnação para evoluirmos, e Ele deixa claramente o nosso livre-arbítrio para usar daqueles bens, né? Ele não obriga ninguém a fazer, Ele deixa ao seu livre-arbítrio. Nós já trazemos todos os recursos para o nosso aperfeiçoamento. Se eu quero melhorar, eu posso começar a melhorar nesse instante. Não é daqui a uma semana, não é só quando eu começar aquela coisa bem de dieta, que a pessoa vai na nutricionista, aí não, vou começar segunda-feira. Mas você pode começar exatamente naquele momento. Porque você já tem todos os recursos. Então, Deus, quando Ele permite a nosso retorno aqui ao plano físico, Ele já nos dá toda essa possibilidade, já coloca no nosso íntimo essa possibilidade de evoluirmos. A gente não evolui porque a gente é meio acomodado mesmo, né? Então nós já trazemos, principalmente o nosso, olha o maior presente que Ele nos dá. Ele nos dá o nosso corpo para que nós possamos expiar aqui nesse mundo de provas e expiação. Porque nós aprendemos, infelizmente nós ainda aprendemos melhor pela dor do que pelo exemplo. Na verdade, aqui no nosso mundo, nós só aprendemos pela dor. Porque por mais exemplos e por mais conselhos que cada um de nós, e eu falo aqui, eu acredito que eu falo por todos, porque todo mundo já recebeu um conselho e não seguiu e quebrou a cara. Mas a gente só aprendeu depois que quebrou a cara, não é? Então, Joana de Ângeles, ela diz assim, que nós, na verdade, nós somos os herdeiros do universo, porque tudo que há no universo nós trazemos dentro de nós, todas as possibilidades. Todas as leis divinas, elas também se manifestam por meio da gente. Não é? Pode passar, Caio. O próximo versículo. Que o que foi que o pai fez? O mais novo pediu que repartisse, né? Então, ele repartiu. Mas ele não repartiu só com o mais novo que pediu. Ele repartiu com os 2 filhos dele. Então, esse versículo mostra o quê? A equidade como Deus nos trata. Tá certo, eu estou aqui, eu e meu irmão, nós temos direito 50% e 50% quando nosso pai desencarnar, né? Então, meu irmão mais novo pede os 50% dele. O pai poderia muito bem dar só os 50% dele, mas ele faz o seguinte: eu dou os 50% para você e já dou os 50% para o outro. Porque ele é justo, ele é equitativo. Então, aqueles cujos bens estão em carência, ou seja, o filho mais novo, ele tinha aqueles bens, não estavam ainda no nome dele, por assim dizer, ainda não estava documentado no nome dele.
mas era dele, ele podia usufruir. Então ele já tinha aqueles bens. Ele sentia que não podia usufruir da maneira que queria, então ele pediu aqueles bens para ele. Quando ele pediu aqueles bens para ele, o que foi que aconteceu? Ele entrou em contato justamente com a carência de quando aqueles bens pertenciam a todos. Então ele saiu de casa e passou a viver por conta própria, que é o próximo slide. Ele passou a viver de conta própria e usou mal aqueles bens. Ele diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O pai disse alguma coisa quando ele quis sair? Não, o pai não disse nada. Ele, vou sair, vou partir, vou pegar o que me pertence e vou partir. O pai não disse, não vá. Não, ele disse, esteja à vontade, faça o que você achar que é certo. Então ele foi. O pai, ele não interferiu em nenhuma maneira no livre-arbítrio do filho. Assim como Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque Deus é a sabedoria suprema, então Ele sabe todos os erros que nós vamos cometer. A gente sabe os erros que os nossos amigos, nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais vão cometer. Nós que somos imperfeitos, imagine Deus. Agora Deus não diz assim, não vai por aqui não. Às vezes Ele ainda manda um ou outro benfeitor dar um esclarecimento, se a pessoa for merecida daquele esclarecimento, né? Mas Ele interferir para que você não erre, Ele não faz isso. Aí, o filho mais novo, ele passou a viver só para o ego dele. Quando ele passou a gastar aquilo tudo só nos prazeres dele, ele perdeu o contato com o self dele. Por quê? Ele passou a ser guiado pelo egoísmo. E o egoísmo nada mais etimologicamente falando, é o culto ao ego. Então ele já não mais adorava a Deus. Ele adorava a si mesmo, né? Então quando a pessoa passa a adorar a si mesmo, irremediavelmente ele se distancia da casa do Pai, né? Da casa de Deus. Irremediavelmente. Só que, volta só mais um caixa. Muitas vezes, e isso na parábola acontece só, porque é uma parábola, né? Uma história, acontece só a história já tem começo, meio e fim, pequenininha, né? Mas isso a gente leva a encarnações e encarnações. A gente passa milhares e milhares de encarnações para poder... A gente se distancia de Deus para poder, de algum momento, retornar. Então, isso não é só numa encarnação que acontece, né? Pode ir. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha, se tudo que eu tenho, eu guardo, eu ando com ele e gasto tudo... inevitavelmente eu vou sentir falta. Quando aquilo dali acabar, eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta do que aquilo me proporcionava. Então, ele gastou tudo, não tinha nem mais o que comer. Então, as consequências do ato dele foi pura e simplesmente isso. Não foi um castigo, não foi uma punição, porque ele foi um filho que quis logo o dinheiro do pai. Não, foi apenas o efeito provocado por uma causa. É apenas a lei a qual todos nós estamos irremediavelmente presos, que é a lei de causa e efeito. Se você promove alguma coisa, algum efeito aquilo dali vai gerar. E a fome que ele passou foi o efeito dele ter gastado tudo. Se ele tivesse sido um pouco mais previdente, talvez não tivesse gastado tudo de uma vez, não tivesse chegado a hora de passar fome, né? Então, quando nós esbanjamos os recursos que possuímos, nós entramos em fome, em carência. Então, quando a gente, na parábola, ela usa muito o termo de fome, mas nós podemos usar aqui, na noite de hoje, como de carência. Porque a carência de um sentimento, a carência de uma palavra amiga, a carência de de algo que nós necessitamos. Quando nós utilizamos a nossa energia vital, toda para o egoísmo, toda para o culto ao ego, o que acontece?
a gente só busca os prazeres do nosso corpo, que é o que o filho mais novo fez, né? E ele ficou distante do prazer essencial, que era o prazer do exercício do amor. Então, se ele tinha todo aquele dinheiro, ele podia ter feito caridade, poderia ter ajudado um ou outro, mas não. Ele gastou tudo consigo mesmo. Então, é uma maneira que a parábola mostra também de como nós somos cegos para a situação dos outros. A gente gasta tudo conosco aqui, já, de cara. Mas a gente não para pensar que talvez aquela pessoa que está hoje passando fome, talvez seja a gente, como foi realmente aqui com o filho mais novo. Pode passar. E chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava. Olha, a gente vê, por esse versículo, a gente vê que a parábola é algo bem alegórico, né? Porque ele era, digamos, um empregado e o porco comia melhor do que o empregado. Então, ele sentia tanta fome que desejava a comida do porco. Então, é a maneira como algumas coisas das Escrituras nós temos que raciocinar, e a gente tem que pensar racionalmente mesmo. A gente não pode se levar apenas pelo que os outros dizem para a gente. É algo que seria inviável, né? Um trabalhador comer pior do que o porco, né? Então, é algo alegórico, né? Tem pessoas que são piores que os criadores de porcos. Alegórico? Não, é real. Mas vamos pegar pela do filho mais novo, que é esse que foi e passou fome, né? Essa imensa carência que chegamos quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. Ele poderia usar de melhor maneira possível, mas ele resolveu usar daquela maneira, gastou tudo, né? Essa carência espiritual e que ninguém de fora pode preencher. Apenas a própria criatura ela pode saciar essa carência, através de um ato de amor a si mesmo. No livro, quando o autor diz assim, na hora que eu cheguei nesse ponto, eu parei e fiquei assim, como é que ele diz assim, um ato de amor a si mesmo? Porque a gente não consegue amar, se a gente não ama a nós mesmos, propriamente, como é que a gente pode amar o outro? Se a gente não tem aquele sentimento íntimo conosco mesmo, como é que a gente pode ter aquele sentimento íntimo com o nosso próximo? Então, essa carência que nós todos sentimos, e isso não é privilégio, não é privilégio só de uns e outros, mas é algo geral, todo mundo sente falta de alguma coisa. A gente começa a suprir essa carência com o nosso amor a nós mesmos, as nossas possibilidades, aos nossos dons, a nossa possibilidade de evoluir. Então a gente começa, quando nós voltamos os olhos, não com egoísmo, não pensando somente no nosso bem, mas quando nós voltamos nossos olhos humildemente e passamos a nos amar humildemente, essa carência ela começa a ser preenchida. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Ele se lembrou de como os trabalhadores do pai dele viviam com abundância de comida, eles eram bem pagos. Então ele se lembrou e se arrependeu, né? É o instante que nós tomamos consciência dessas atitudes equivocadas, é o instante que nós começamos a sair dessa coisa do ego para ir para o self. O despertar acontecerá cedo ou tarde, pois não é possível para a criatura sufocar permanentemente a lei divina impressa em sua própria essência. A lei divina ela não está escrita somente naquelas tábuas que Deus deu a Moisés, não. A lei divina, como os próprios Espíritos responderam no Livro dos Espíritos, ela está impressa em nós. Então,
Como é que nós podemos, a gente pode até tentar, por muito tempo, se afastar da lei divina, mas vai chegar um momento em que vai ser inevitável, porque faz parte de nós, está impresso no nosso espírito. E ele disse, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele diz isso, é quando os mecanismos do perdão começam a agir dentro dele. Primeiro ele tem que se dar esse perdão. Ele começa primeiro se perdoando, né? Que constitui, esses mecanismos, eles constituem o primeiro passo para que ele possa se reabilitar. Porque imagina se ele chegasse na casa do pai de novo e só exigisse outra coisa, se ele não tivesse arrependido. Será que o pai dele iria receber ele da maneira que ele recebeu? Que ele foi recebido? Né? Então, quando ele dá esse estalo na consciência dele, de que eu pequei perante o céu, perante meu pai, eu vou voltar lá e pedir perdão a ele. Aí nós vamos usar a expressão etimologicamente do que seria o pecado. Mas antes a gente vai falar ainda um pouco mais do filho pródigo. O filho pródigo, assim como todos nós temos o potencial dentro de nós para nos reabilitarmos. Não é porque a gente erra que a gente está fadado a viver no erro para sempre. A gente erra, mas a gente pode, a partir daquele erro, na verdade a gente deve, a partir daquele erro, tomar uma lição para não mais errar. Pelo menos daquela maneira, né? Aí o que acontece com a consciência desperta? Quando nós despertamos a nossa consciência, quando o filho pródigo despertou, na verdade agora sim ele é o filho pródigo, porque ele começou a se arrepender do que ele fez. Quando ele teve a se despertar da consciência dele, ele fez essa reflexão. E é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Onde é que na nossa vida nós estamos? Para onde da nossa vida que a gente quer ir? Esses são questionamentos que a gente sempre deve fazer. Porque se a gente, primeiro, não sabe qual é a nossa situação real, como é que a gente pode mudar ela? Ou, doutra, eu até sei qual é a minha situação real, mas eu não sei para onde eu ir, para onde arrumar ajuda, o que fazer para sair dessa situação. Então é preciso que a gente tenha consciência como está a nossa vida e o que a gente quer fazer dessa vida, tendo essa informação, né? Tendo essa consciência, aí nós podemos planejar, mudar essa situação. A gente pode começar a ver, não, eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estou precisando de um emprego. Se eu ficar só em casa pedindo para Deus me mandar um emprego, para mim, provavelmente esse emprego não vai chegar. Né? Porque se eu fico só esperando, eu não faço nada, eu não me planejo de me aprimorar profissionalmente para que eu possa ter maiores chances no mercado de trabalho. Se eu não estudo para fazer um concurso público, dificilmente eu vou conseguir um emprego desse tipo, né? Então a gente tem que planejar, mas não é só planejar, não é só ficar aqui na ideia, não. A gente tem que botar em prática também. Aí voltando para o pecado, que quando o filho diz assim, que vai dizer para o pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pecado, o termo pecado, ele foi traduzido de inúmeras maneiras, assim, que dá várias... Nós vamos pegar o termo pecado do grego. No grego, o termo pecado quer dizer errar o alvo. Então, dependendo da sociedade que nós estamos, que as pessoas estão, elas fazem a interpretação daquele termo de acordo com a sociedade de cada um, né? Então, na Grécia, pecado era errar o alvo. Não era algo que não pudesse ser consertado. Não era algo que era abominável, não é? O pecado é o caminho que você deveria seguir, mas você pisou fora. Você deveria ir por determinada direção, mas você não foi, você estacionou. Isso é o pecado.
é algo que pode ser consertado. Diferente do pecado que era visto, por exemplo, na Idade Média. É pecado, vai para o inferno, vai passar o resto da eternidade queimando no inferno. Não é isso. O pecado é a possibilidade de você ter a possibilidade de corrigi-lo, visando sempre o aperfeiçoamento. Pode passar. O pai, ele não impediu o filho de errar. Mesmo ele sabendo que provavelmente ele ia se dar mal naquela de pegar o dinheiro todo dele, entregar para ele, mas ele não impediu. Porque ele sabia que essa escolha acabaria resultando num bem para ele. Qual foi o bem que o filho ele aprendeu? Primeiro ele aprendeu humildemente a pedir perdão. Ele aprendeu que se ele viver só pelo egoísmo dele, ele inevitavelmente vai se dar mal, entre outras coisas, né? Então, o bem, ele teve que passar por toda essa coisa, ele teve que passar fome, ele teve que querer achar que a comida do porco era melhor do que a sua, ele queria comer aquela comida para ele poder aprender isso. E isso tudo resulta de uma única coisa, a experiência. Se nós passamos por nós erramos muito e nós temos aquela experiência, provavelmente nós não erraremos mais tanto, né? Então a experiência ela nos dá essa possibilidade de não mais errar. E é o que abre a porta para a nossa reabilitação. Qual é ele? Primeiro, o arrependimento. O arrependimento em relação aos erros cometidos, é o primeiro passo. O segundo e o terceiro passo da reabilitação é a expiação e a reparação dos males praticados, que nada mais são do que consequências da lei de causa e efeito. Porque se eu procedo mal, eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins, né? O auto-perdão, ainda não. Porque quando a gente fala de perdão, a gente tem que começar sempre falando do auto-perdão. Porque se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo ver que aquele foi um erro meu, que eu posso consertar aquilo dali, dificilmente eu vou consertar aquilo dali. Dificilmente, porque eu acho que eu já estou fadado a viver no erro, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de se auto-perdoar. Porque um perdão só é verdadeiro no outro quando eu consigo me perdoar. Se eu errei, eu fiz coisas abomináveis, mas eu me perdoei e a partir dali eu não mais errei, quando outra pessoa fizer algo muito parecido comigo, eu vou conhecer aquela situação e eu vou ter aquela capacidade de perdoar instantaneamente, né? Então o auto-perdão, ele é um mecanismo que Deus usa, que nos faculta para trabalharmos na reabilitação de nossa própria consciência. Porque enquanto a gente não se perdoar, a gente vai ficar martelando as várias máscaras do ego que nós vamos falar mais na frente. Pode passar. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A ação do bem não basta apenas idealizar, é necessário praticar. Se o filho mais novo ficasse só lá pensando, os trabalhadores do meu pai viviam bem melhor do que eu, se ele ficar só imaginando, só pensando, só se lembrando, ele não teria conseguido o perdão. A compaixão do pai é que faz compreender que aquela criatura, ela errou, mas ela não é indigna porque errou. Por quê? Antes a gente estava falando que no ego nada é para sempre, né? Algo é transitório, porque à medida que nós vamos evoluindo, aquilo vai sendo deixado de lado, aquilo vai sendo deixado nas nossas encarnações. Então nós vamos nos purificando, nós vamos ficando cada dia mais a caminho da perfeição. Então, uma pessoa com compaixão, ela é capaz de ver que aquela pessoa que errou hoje, ela pode ser alguém que vai acertar amanhã. Ela pode ser, que não é porque o erro dela de hoje, ela transformou ela na pior pessoa do universo. Não.
Uma pessoa com compaixão é aquela que é capaz de ver a qualidade onde a maioria só vê o defeito. E o Pai, sendo na analogia aqui, Deus é todo compaixão. Então Ele nos deixa errar, Ele nos dá outra oportunidade. E mesmo que a gente continue errando, mas nós sempre temos essa possibilidade de melhorarmos a cada dia. E a punição. Porque todo mundo fala assim, se a gente proceder mal, a gente vai ser castigado. É o que nós já havíamos falado antes. A punição nada mais é do que a concretização da lei de causa e efeito. Não tem como a gente fugir. Se a gente procedeu mal, a gente vai ter que espiar por aquilo dali. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vejam que o pai, ele recebeu ele de braços abertos, ele abraçou, beijou, mas ainda assim, ele se sentia indigno ao pai, em relação ao pai. Quantas vezes nós erramos, nós procedemos mal e porque nós não perdoamos, nós nos sentimos indignos, até de pedir perdão a Deus, até de levantar os olhos a Deus e primeiro agradecer pelas benesses que Ele nos manda, agradecer pelas situações que nós passamos para aprender. Então, ele se sente, nós nos sentimos muitas vezes indignos, mas assim como o pai não virou as costas ao filho, Deus também não faz isso com a gente. Ele está lá de braços abertos, só esperando que nós façamos a nossa parte, né? Isso só é possível devido ao desenvolvimento do amor e da compaixão por nós e por todos os nossos irmãos. Está terminando. Mas o pai disse, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mesmo quando nós praticamos todo tipo de ato mal, Deus ele vai ficar feliz porque nós voltamos para próximo dele, né? Deus ele vai ficar contente de ter aquele filho de volta à sua casa. Então Deus nos oferece os bens necessários na nossa evolução, basta nós colocarmos em prática. E o filho mais velho, que é a parte da máscara do ego. E o filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e as danças. O filho mais velho, nós vamos pegar ele como símbolo do mascaramento do ego, por assim dizer. Então, ele, ao invés de ficar feliz como pai, ele já pensou logo. Ora, ele não pegou a parte dele da fazenda, ele usou do jeito que quis. Aí agora ele vem e volta para cá. E o papai ainda faz uma festa para ele. Mata o bezerro que estava lá sendo cevado. Bota, dá roupa, dá chinelo, dá anel, ele comemora. Isso a coisa não está direito, né? O que era isso? O que é isso falando? É o egoísmo do filho mais velho, que muitas vezes ele é deixado de lado, porque a gente só escuta a parábola do filho pródigo, a gente não esquece que tinha um filho mais velho, que ele é o que representa essa nossa dificuldade de aceitar o outro, essa nossa dificuldade, essa nossa imperfeição. Então, ele estava no campo, ele estava próximo da casa do pai, mas ele não estava na casa do pai. É o símbolo que o evangelista usa. Ele é movido por um pseudo-amor. Parece que ele gosta do irmão, mas não é bem assim, né? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Então o filho ele não chega nem ao pai, ele vai logo a um servo. E que festa é essa daí? Aí o servo diz, foi teu irmão, foi o teu irmão que veio, teu pai matou. Aí ele entrega a história toda, né? Matou o bezerro, porque ele recebeu são e salvo. Aí ele se indignou. Se indignou porque ele achava que, porque ele não
ele continuou lá na casa do pai dele, ele continuou trabalhando para o pai dele, então ele achava que era melhor do que o irmão, porque o irmão cometeu esses erros. E não é bem assim. Deus, ele não faz essa distinção entre nós. Isso é uma distinção que nós fazemos entre nós mesmos, né? Então a revolta está aí, a revolta com o que está a ocorrer. O pai, ele vai até ele e insiste. Mas venha, vamos comemorar, vamos... seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Só que aquela máscara que o irmão tinha de que era alguém compreensivo, de que era alguém que estava na casa do pai porque queria o bem da família, na verdade foi quebrado nesse momento, né? Porque talvez ele fosse até mais egoísta do que o filho mais novo que pediu o dinheiro para ele. Talvez ele foi mais egoísta, mas certamente ele foi mais medroso do que o filho mais novo, porque talvez ele, enfim, se ele tivesse tido a mesma coragem no filho mais novo, talvez tivesse feito a mesma coisa. Tinha que representar o egoísmo. Eu acho que é. Então, eu queria encerrar fazendo uns questionamentos que são questionamentos que o autor ele faz e a gente fica, realmente eu tenho que parar e repensar como é que eu estou levando a minha vida. Então, que são esses. Gente, agora vamos ficar meio prestando atenção, teve gente que cochilou, caiu assim. Agora vamos prestar finalmente aqui da história. Meditar em casa. Então, olha, vamos fazer como a Kátia faz no começo. Por favor, fechem os olhos, assim ninguém vai ficar constrangido de pensar. E agora, reflitam sobre a sua vida como um todo. Em que situações você tem atitudes semelhantes à do filho pródigo? Aquela de pegar tudo e usar da maneira mais errada possível. Agora, pense nas atitudes que você tem semelhantes à postura do irmão mais velho. Quando é que a gente coloca uma máscara para parecer melhor na fita, por assim dizer? Quando é que a gente se faz de vítima? Quando é que a gente se faz de Marte? Quando é que a gente finge que é uma coisa que a gente sabe que não é. A gente até que gostaria que fosse, mas a gente sabe que não é. Então, todo mundo tem esse lado também. Agora, reflitam sobre as atitudes sobre as quais você age como filho pródigo. Quando você se arrepende, quando você primeiro se perdoa, quando você vai lá à pessoa que você ofendeu e pede o perdão da ofensa. Agora, imagine-se numa situação semelhante à do filho pródigo diante do pai amoroso. Quando você é recebido, quando você não precisa nem dizer nada, aquela pessoa já está de braços abertos, só lhe esperando. Que ele não ficou com raiva das suas atitudes, que ele não lhe julgou em relação ao que você fez, porque essa é como Deus protege conosco. Deus ele não aponta os seus erros na sua cara, ele não precisa. A gente é que precisa mergulhar dentro da gente e ver os erros que nós temos, e são muitos, e tentar consertar. Tentar, a partir desses erros, ter a experiência possível para não mais errar. Não aqueles erros, porque a gente ainda errar um bocado, mas que não cometamos os mesmos erros. Agora, que é a última, pergunte-se: como será a sua vida a partir do momento em que você definitivamente tomar a decisão de parar de utilizar o seu livre-arbítrio deliberadamente para as atitudes que podem gerar prazer apenas a você? Quando a gente vai parar para pensar de que a gente vai parar de colocar só as nosso prazer, a nossa
primeiro do que tudo. Quando a gente vai ter essa possibilidade de arregaçar as mangas e começar uma obra no bem, ou ajudar uma que já existe. Enfim. Eu gostaria de que todos nós fôssemos embora hoje com essa reflexão. Quando a gente for dormir, que nós possamos, depois de agradecer pelo dia que nós tivemos, pela comida que nós comemos, pelas pessoas que nós conhecemos, que nós também possamos refletir um pouco sobre isso, nos colocarmos tanto no lugar do filho pródigo, antes dele ser pródigo, quando ele era apenas um filho dissoluto, quando ele passou a ser um filho pródigo, e fazer essa reflexão, que é o que nós chamamos aqui, que a gente sempre bate na tecla, da nossa reforma íntima, quando nós vamos deixar de sermos esse filho mais velho, que mascara todos esses sentimentos, e porque nós mascaramos todos esses sentimentos, a gente não lida com eles e não consegue mudar esses sentimentos. Então, muito obrigado, e alguma pergunta, alguma dúvida... E fica a dica, esse livro é livro de cabeceira para